Você já teve aquela situação de conversar com um amigo teu das antigas, com algum dos teus irmãos, com teus pais, e eles falarem pra você: lembra daquela situação que você viveu comigo quando tinha 8 anos de idade, ou quando tinha 13 anos de idade, e você dá um branco e você não ter aquela lembrança daquela situação? Ou mesmo quando as pessoas vão conversar contigo e elas falam assim: porque você age de tal maneira, que você é muito grosseiro em tais momentos, e você não visualiza essa situação em você mesmo? Meu nome é Ivan Bonaldo e eu sou idealizador do Congresso Internacional das Leis Biológicas. E hoje eu tirei um tema especial para vocês, que é o que nós chamamos de mini-max esquizofrenia. Então, quando nós vamos olhar para a nossa vida, nós temos uma simbologia. É como se nossa vida fosse um espaço de tempo, um retângulo. Então, todo esse espaço tem todas as nossas memórias, todas as nossas informações vividas. Entretanto, quando uma pessoa vive uma situação que para ela é muito traumática, ou aquela situação causa um grande dano para a emoção daquela pessoa, ela pode ter um bloqueio naquela informação. Então é como se ela apagasse um pequeno momento da vida dela. É como se aquele momento que foi extremamente impactante, de uma forma inesperada e dramática, fosse bloqueado para que ela não conseguisse mais acessar e ela não conseguisse realmente aquela informação aflorar novamente e trazer um sintoma de novo ou trazer uma preocupação para ela novamente. E isso é chamado de mini esquizofrenia. Então a esquizofrenia por si só é uma situação onde que nós temos a nossa vida, mas todos os nossos momentos da nossa vida eles são bloqueados, ou nós alteramos a percepção do que foi vivido e criamos uma história diferente daquela situação, para tentar minimizar aquela história, para que aquilo não cause grande dano para nós. Então o nosso cérebro ele usa as suas alternativas para tentar evitar com que o sintoma se torne tão grave a ponto de nos fazer algum mal ou de nos levar à morte. Então esse bloqueio mental é uma forma de nos proteger, de dar um ganho de tempo de sobrevivência, para que nós possamos então manter a nossa vida. Então, ao invés de ter um sintoma físico, nós entramos num padrão emocional de bloqueio da memória, para assim conseguirmos então evitar que aquela lembrança nos cause alguma lesão, algum mal. Então a esquizofrenia é esse bloqueio total de informações. A mini esquizofrenia é quando nós tiramos um momento da nossa vida com um bloqueio. Então é isso que acontece quando alguns amigos nossos vão conversar com a gente e vão falar daquela informação. Lembra que nós, lá quando nós tinha 7 anos de idade, nós fomos lá na piscina e daí você levou um tombo e se machucou, ou que nós tivemos quase perigo de se afogar lá no rio, ou lembra daquela situação que alguma pessoa nos atacou e ela quis agredir a gente. Então essas lembranças traumáticas para algumas pessoas podem ser bloqueadas de uma forma para evitar que aquilo cause um grande dano. E isso acontece para nós como terapeutas quando atendemos alguns clientes. Quando nós vamos atender alguns clientes e damos algumas informações para eles, eles remetem para nós que nunca aconteceu nada parecido. Por mais que, como por exemplo eu tenho trabalho com a microfisioterapia, eu consigo localizar o trauma e a data do acontecimento. Mas geralmente o paciente que está na mini esquizofrenia, ele vai negar. Então o princípio desse processo é a negação. Então ele vai negar ter vivido algo naquele momento, porque realmente o cérebro dele bloqueou. Então não é uma tentativa de magoar ou chatear ou incomodar o terapeuta em si, mas simplesmente que ele bloqueia aquela informação para não acessar, porque causou um grande dano na vida dele. Eu vivi algumas situações aos 12 anos de idade que por muito tempo algumas pessoas tentaram me lembrar aquilo, ou na terapia tentaram informar que houve alguma coisa ali naquela data, mas eu de forma alguma consegui acessar aquelas memórias. E isso fez com que eu não conseguisse corrigir por completo aquela informação que tinha sido bloqueada e a partir de então melhorar de alguns sintomas que eu apresentava.
E isso acontece então frequentemente na nossa história clínica de atendimentos, porque realmente o paciente usa aquela alternativa, é como se fosse um tampão na frente dele que ele não consegue enxergar as situações. E acontece também, por exemplo, com aquelas pessoas que são chantageadas. Então elas vivem aquela situação de chantagem. Essa semana mesmo atendi uma paciente que ela teve um primeiro marido que a chantageava emocionalmente, fazia com que ela se sentisse sempre culpada das situações, que ele sempre confrontava as situações como se ela foi o erro dela, não fui eu, o problema é seu, e ela se sentia realmente com a responsabilidade perante as discussões e as brigas na família. E ela encontrou um outro parceiro depois da separação, e esse parceiro começou a agir da mesma maneira. Então ele usava chantagem emocional para ele sempre ganhar as discussões. E isso ela não conseguia enxergar, porque ela tinha na visão dela que sempre era ela a culpada. E a partir do momento que nós conseguimos ressignificar essa informação, mostrar a real causa desse processo, que ela realmente não era ela a culpada, mas pela forma com que a outra pessoa age, ela acaba sentindo-se culpada, ela conseguiu sim interpretar que até um certo ponto eu fiz algumas coisas, mas dependeu da outra pessoa as coisas acontecerem da forma que aconteceram. E eu posso sentir que eu fui manipulado ou a pessoa agiu de uma forma contra mim e eu posso mudar então essa percepção e parar de agir de uma forma de ser sempre a culpada, sempre ficar me chicoteando ou irritado comigo mesmo, não me perdoar pelas ações, as atitudes que eu tomo, porque eu sempre acho que eu tô errado, ou eu fico sempre naquele perfeccionismo que eu tenho que sempre estar pisando em ovos para cuidar a forma que eu vou agir, para que as outras pessoas não sofram comigo, não se frustrem comigo e que daí elas podem usar essa chantagem de novo contra mim. Então nem sempre é fácil tirar uma pessoa dessa mini esquizofrenia, porque é um ato de proteção. Ele quer realmente proteger aquela pessoa de um sintoma que poderia ser grave a partir do momento que fosse relembrado aquela situação de estresse. Mas quando nós conseguimos encontrar e ser de uma forma carinhosa, amorosa com aquele paciente para que ele saia desse processo, consiga mostrar realmente o que está acontecendo, aquela pessoa pode sair do processo, pode sim vir a relembrar o que aconteceu, que é o que acontece muitas vezes com meus pacientes, que na hora eles não lembram, mas que com o passar do dia as lembranças vão vindo na cabeça e vai reacendendo aquele processo e eles passam então a entender que não é porque aconteceu lá naquele momento a situação que tem que ficar sempre no estado de alerta, de prontidão para evitar sofrer de novo o processo. E aí, você conseguiu entender? Isso remeteu algumas situações na tua vida que te trouxeram essa sensação de bloquear algumas informações ou não conseguir ver o que estava acontecendo, as formas que você estava agindo, que você realmente tinha esse bloqueio de enxergar os teus defeitos, os teus erros? Então aproveita aí, compartilha com as pessoas que você gosta, que você ama, curte aí esse vídeo e eu lhe vejo na próxima semana.